Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Espero que você esteja se resguardando, né, dentro dessa pandemia, porque essa aula foi gravada no período de pandemia, ainda em 2021, né, com vacinação, mas oferecendo grandes riscos para quem tiver a infelicidade de pegar essa doença, né? Mas vamos lá, nossa aula hoje é sobre a ocupação da América pelos europeus. Tenho certeza que nós vamos tentar aqui, no máximo, tornar essa aula mais divertida, mais dinâmica, ok? Então tá aí, gente, a ocupação da América pelos europeus, né? Nós temos aí uma gravura, né, que mostra aqui, ó, os europeus chegando, né? Deixa eu ampliar aqui. Ó, os europeus chegando com aquelas roupas, né, espalhafatosas da época, né, do século XV, século XVI, XVII, né? E aqui os índios, né? E eles chegando, obviamente, com espadas e armas na mão, armas de fogo, né? Porque eles tinham essa preocupação, né, de se defender, mesmo estando invadindo, né, uma terra que não era deles. E aqui os índios, coitados, né? Os índios, quando receberam os europeus, eles deram de tudo. Eles deram teto, né? Eles deram comida, porque sem esse auxílio dos índios, quando os europeus aqui chegaram, os que chegaram aqui provavelmente tinham até morrido, porque os alimentos que existiam naquele momento, gente, no Brasil, por exemplo, aqui na costa brasileira, eles não sabiam, eles não conheciam banana, eles não conheciam as frutas, né, que nós tínhamos aqui na região. Então, sem os índios, a grande verdade é que os europeus teriam morrido de fome e o pagamento foi o que nós já sabemos, né? A dizimação, né, de vários povos indígenas, a escravidão, porque é importante a gente dizer, muito se fala sobre a escravidão do africano, né? E a gente sabe que foi um absurdo, mas foi um absurdo também a escravidão do nativo brasileiro, do índio, em sua própria terra, né? Foi absurdo também e ocorreu. Pouca gente fala, mas houve a escravidão indígena em nosso país, e muito, né? Milhares, milhões de indígenas foram escravos, sim, ok? Então vamos continuando. Em 1492, o navegador Cristóvão Colombo, né? Inclusive, eu não sei se você já ouviu falar de um país chamado Colômbia, né? A Colômbia, ela tem esse nome em homenagem, né, a Cristóvão Colombo, né? Para quem não sabia, né, você já fica sabendo. Cristóvão Colombo, que era italiano, né? Ele não era espanhol, né? Ele saiu da Espanha, ele foi patrocinado pela rainha da Espanha, a rainha Isabel, né? Para fazer essa grande expedição, né? Procurar novos continentes, novas terras, né? Ele acreditava que existia algo no além-mar, né? E também a procura de rotas que levassem às Índias, né? Que na verdade eu confundi aqui, gente. Ele na verdade ele estava em busca de rotas para as Índias pelo Atlântico, né? Sem dar a volta pela África, né? Pelo Cabo da Boa Esperança. A grande verdade é essa. Desculpem aí, eu me expressei mal, né? Mas ele não acreditava que antes das Índias existia um continente, né? E terminou que eles se depararam com o continente americano, né? Região de grande interesse dos europeus em razão das mercadorias que oferecia a Índia, né? Com informações já comprovadas sobre a esfericidade, né? Ele tinha certeza que a Terra era redonda, então ele acreditava que só bastava cruzar o Atlântico e ia chegar nas Índias. Mas ele não esperava que no meio do caminho ia encontrar as Américas, né? Colombo concluiu que poderia chegar até lá navegando no Oceano Atlântico na direção oeste, ou seja, em direção aonde o Sol se punha, né? Porém, como seus cálculos não eram precisos, né, ele acabou encontrando terras, né, entre a Europa e a Ásia, oficialmente desconhecida pelos europeus. Até então, né,
existiam registros de que poderia existir terra, mas a maioria dos europeus não sabia, né? A história oficial é essa, né? Há controvérsias, mas a história oficial é essa. Em 12 de outubro de 1492, né? Inclusive é nome de filme, um filme que inclusive eu já mostrei um trechinho para vocês aqui em uma das minhas aulas, né? Cristóvão Colombo desembarcou em uma ilha. Ele encontrou essa ilha, né? E deu o nome de São Salvador, né? Esse nome aqui, gente, não foi à toa não, viu? Ele deu o nome de São Salvador para essa ilha porque ela foi realmente a salvação dele, porque eles estavam perdidos, os suprimentos deles de água e de comida estavam se acabando, a tripulação, ou seja, os marinheiros, aqueles que estavam no navio, já estavam preparando um motim. O que é um motim, gente? É uma revolta da tripulação contra o capitão. Então ele tinha grandes chances, né, de morrer na mão da tripulação, né, porque eles estavam revoltados, né. Essa ilha apenas era uma pequena parte do continente. Mais tarde passaria a se chamar América ou Terra de Américo, né? Para quem não sabe, gente, Américo era Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio, ele foi mandado pelos próprios reis da Espanha para comprovar que, na verdade, não tinha se chegado na Índia ou em alguma ilha da Índia, tinha se chegado ao novo continente, né? Aí diz aqui, né, Américo Vespúcio, banqueiro, navegador, um dos financiadores das primeiras expedições ao chamado novo continente. Então ele era rico, né? E terminou sendo homenageado com o nome, né? Algo injusto, né? Porque quem descobriu foi Colombo. Então, ao invés de Américas, nós deveríamos morar nas Colômbias, né? Seria a justa homenagem, mas terminou que deram o nome de Colombo, né? A um belo país que é a Colômbia, um país maravilhoso, né? Que, inclusive, em algum momento da minha vida eu vou visitar, que eu admiro muito. Colômbia, quero conhecer Cartagena, né? Que é uma cidade muito bonita lá na Colômbia. Ok? Ok, vamos seguindo. Aqui, gente, nós temos aqui um mapa, né? O ponto que Colombo saiu, ó, Colombo saiu daqui, acompanha aqui o riscado comigo, ó. Saiu daqui, né? Ele, em algum momento, ele se perdeu aqui no Atlântico, né? E chegou nessas ilhas aqui, ó. Quando o Colombo chegou, ele chegou nessas ilhas aqui, ó. Em algum lugar do Caribe, né? Ali entre o Haiti, Jamaica, né? Cuba. Foi nessa região que Colombo chegou. Depois, em outras expedições, se descobriu o continente americano, a América do Norte e assim sucessivamente, né? A descoberta de novas terras pelos espanhóis despertou o interesse de Portugal. Portugal e Espanha, gente, eles nesse período da história do mundo, eles eram aquelas duas amigas invejosas. Vocês já conheceram aquelas duas amigas que se amam, que se tratam bem, mas, por exemplo, uma compra um sapato novo, aí a outra quer comprar um sapato também. Uma compra uma bolsa, a outra quer comprar também igual. Então, Portugal e Espanha, eles viviam essa relação, né? De duas amigas, de duas irmãs invejosas, que estão sempre querendo um passar na frente da outra, né? Mas muito bem, os portugueses alegavam que desde o início do século XV, né, já realizavam viagens marítimas pelo Oceano Atlântico, também com o objetivo de alcançar as Índias, contornando a África. Para evitar guerras, os dois países assinaram em 1494, né? Olha, eu não disse que tinha controvérsias, né? Em 1494, eles assinaram o Tratado de Tordesilhas, né? Olha só, olha a confusão aqui histórica, né? Eles assinaram esse tratado em 1494. A América foi descoberta em 1492, né?
E o Brasil, né, oficialmente, e o Brasil, que foi o primeiro país na América do Sul a ser descoberto, né, a descoberta entre aspas, foi descoberta em 1500. Então eu digo para vocês, como é que eles assinaram um acordo dividindo essas terras a oeste em 1492, se em 1492, em 1494, se até então só se conhecia a América, algumas ilhas, né? Então, há controvérsias. A minha versão, né? A minha versão histórica sobre esse fato é de que, bem antes, Espanha e Portugal já sabiam da existência, né, das Américas. A minha opinião é essa, né? Inclusive, nós temos teorias, né, que os chineses foram os primeiros a conhecer a América, mas eles não vieram pelo Atlântico, eles vieram pelo Pacífico, né? Então, a China, inclusive, eles até hoje, na história deles, eles alegam que quem descobriu as Américas foram os chineses, né? Que a China, em dado momento de sua história, ela dominou os mares. Ela tinha os navios chamados juncos, né? Que eram os navios enormes, né? Bem maiores que as caravelas. E eles podiam armazenar muita provisão, muito alimento, muita reserva de alimento para realmente encarar o mar. E eles navegavam com dezenas de navios, né, desse junco, o que oferecia uma certa proteção. Um afundava, pulava para o outro, né? E assim sucessivamente. Mas tá aí, gente, esse é o Tratado de Tordesilhas, né? Onde eles dividiram aqui, né, o mundo nessa faixa e na parte, né, nessa parte a leste, né, aqui, ó, nessa parte, deixa eu apagar aqui primeiro, né? Então, no Tratado de Tordesilhas, eles fizeram um cálculo, né, a partir do território que eles conheciam, e de lá eles estabeleceram uma linha, né, que é a linha do Tratado de Tordesilhas que você está vendo aí, né? Deixa eu ampliar aqui, né? Você está vendo aí, ó, a linha do Tratado de Tordesilhas, né? A 570 léguas das ilhas de Cabo Verde, que ficam em frente à África, mas são território, já era território português, né? Então, o que acontece? Eles estabeleceram essa linha, e dessa linha, né, a 570 léguas a oeste, era tudo da Espanha, e 570 léguas a leste era de Portugal, né? E daí eles começaram a controlar essas terras a partir desse tratado, não é isso? Pois vamos lá, né? Com esse tratado, todas as terras já descobertas, as que viessem a ser descobertas, a oeste da linha imaginária, localizada a 370 léguas, né? Aproximadamente 20.350 quilômetros, né? Do arquipélago de Cabo Verde, na África, pertenceria a quem? A Espanha, né? E as terras localizadas a leste, né? Que no caso inclui o Brasil, um pedaço do Brasil, né? Dessa linha pertenceriam a Portugal. O Tratado de Tordesilhas foi importante porque definiu o primeiro limite do território que mais tarde daria origem ao Brasil. Você quer ver aqui? Olha o primeiro mapa do Brasil segundo o Tratado de Tordesilhas, né? Seria isso aqui, ó. Essa faixa para cá, em direção ao Oceano Atlântico, que era o mapa do Brasil. Ok? No início do ano de 1500, o governo português organizou uma expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, né? Essa expedição tinha dois claros objetivos, né? Estabelecer feitorias, né? O que é feitoria? Eram posto avançado, né? Que representava interesse político e tal. Era construir um forte e botar seus representantes, né? Estabelecer feitorias, né? Na África, que era amplamente dominada por Portugal nesse momento, né? E tomar posse de terras portuguesas estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas. Ou seja, eles já vieram para cá sabendo que existia terra.
Ninguém, aquela historinha que eu mesmo ouvi no tempo que eu era criança, né? Que uma tempestade desviou Pedro Álvares Cabral e eles terminaram por acidente, né? Vindo parar no Brasil é conversa para boi dormir. Eles sabiam, né? No dia 22 de abril de 1500, Cabral e seus comandados desembarcaram no litoral sul do estado da Bahia de Todos os Santos, né? Em terras que mais tarde viriam a fazer parte do território brasileiro, né? Ok? Então vamos seguindo aqui. Vamos entender um pouquinho como o Brasil é visto pelos estrangeiros e como ele foi visto, né? É um país onde só há floresta, né? Com certeza, se você for morar nos Estados Unidos, na Europa, né? Vão dizer para você que você mora num país onde só tem floresta. Na verdade, você não precisa ir longe. Nós que somos aqui do norte, né? Se nós formos para o Rio de Janeiro, eles vão dizer: e tu vê muita onça lá? É verdade que onça passeia pelo meio da rua? Eu já vi. Eu fui no Rio de Janeiro e ouvi esse tipo de absurdo, né? Infelizmente, tem gente ignorante em todo lugar, né? Ou um país onde todos jogam futebol, né? E pulam carnaval, né? Nem todos, né, meu caro? Eu mesmo eu gosto de futebol para assistir, para jogar eu não gosto. Carnaval não gosto de jeito nenhum. É minha opinião. Essas são imagens que muitos estrangeiros têm do Brasil e que, no entanto, não correspondem à realidade. É verdade. Embora o Brasil tenha florestas, né? Temos as maiores florestas do planeta, é verdade, estão aqui. Elas ocupam apenas uma parcela do território. Também não são todas as pessoas que jogam futebol ou pulam carnaval. Sim, ideias como essas trazem generalizações, né? É verdade. Sobre os fatos ou aspectos verdadeiros. Ainda julgamentos sobre o grupo social, né? Tratam como se todo brasileiro fosse índio, né? Aldeado, né? Eu mesmo tenho muita honra. Deixa eu voltar para mim. Eu mesmo tenho muita honra de ter sangue índio. Minha avó, se você ver minha avó, ela é índia pura, né? Eu acho que ela é filha de índio. Ela não fala porque ela, devido, né, o preconceito que ela viveu, ela tem vergonha de dizer que é índia, né? Mas eu sei que ela é índia. Eu tenho orgulho de dizer que sou índio. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho sangue branco, sim, de europeu. Eu tenho orgulho de dizer que tenho, ó o narizinho aqui, ó o detalhe do nariz, né? De ter sangue negro. A gente tem que ter orgulho, gente, das nossas origens. E uma das. Ó, o narizinho aqui, eu não mostrei, né? Narizinho aqui de negro, né? Então a gente tem que ter orgulho das nossas origens, né? Uma nacionalidade ou um assunto qualquer são chamados do quê? Desculpa, gente. Não é o coronavírus, não, em nome de Jesus. São os estereótipos, né, gente? O que é um estereótipo? Estereótipo é um modelo, né? É quando você estabelece um modelo. Você diz, todo mundo que vive no norte é índio. É verdade. Então, muitos de nós somos, como eu, somos descendentes de índio. Mas nós não somos índios. Infelizmente, né? Porque eu seria um orgulho muito grande eu ter o estereótipo, né, físico, o fenótipo de índio. Para mim seria um orgulho. Vamos lá? Imagens sobre o Brasil começam a ser veiculadas no exterior a partir do século XVI, né? Por meio de pinturas, relatos feitos pelos artistas, cientistas, né? As terras brasileiras eram descritas, representadas por florestas exuberantes, né? Grandes florestas, né? Frutos, né? E águas abundantes, né? Frutos, inclusive, que os europeus não conheciam, como eu disse no começo. Se não fossem os indígenas, muitos dos europeus tinham morrido de fome. Olha! Os europeus tinham, já, que o papai fala com você. Muitos dos europeus tinham morrido de fome em cima da pupunha, em cima do açaí, né?
em cima de muito do bacuri, em cima do cupuaçu, ia pisar, morrendo de fome, não ia comer, porque não ia saber o que era, né? Em cima do cacau. Olha, ovo de chocolate. Vai dar pro papai? Vai dar pro papai? Ixi. Então, estou falando com o Alexandre. Indígenas de pele escura e nus, pássaros multicoloridos e animais que consideravam estranhos. Esse primeiro registro contribuíam para uma ideia de paisagem paradisíaca. Não deixa de ser, né? O Brasil ainda tem paisagens paradisíacas, mas nós não somos só isso, né? Que permaneceu por séculos no imaginário do estrangeiro e ainda permanece em alguns casos, né? Você vê, né? Tem americano, tem europeu que quer ser moderninho, mas está pensando como no século XV ainda, no século XVI, né? Olha aí as imagens, né? Uma cachoeira, né? Aqui, europeus conversando com índios, né? O encontro de índios com viajantes europeus, né? Uma pintura de Johann Moritz Rugendas, né? De 1835, já bem atual, né? A associação do Brasil com paisagens belas e consideradas exóticas pelos estrangeiros, predominantemente no século XIX, a partir do século XX, com a expansão dos meios de comunicação de massa, sobretudo a rádio, a televisão, o cinema, né? Antes da televisão, o cinema divulgou muito, né? Comunicações, sobretudo a rádio, a televisão, outras imagens, ideias estereotipadas do Brasil, começaram a ser difundidas de modo significativo no exterior, né? A Carmen Miranda mesmo, né? Ela mesmo sem querer, mas ela com sua música, né? Yes, nós temos banana, né? Terminou achando que a mulher brasileira era uma baiana, né? Com fruta na cabeça. E aqui o Zé Carioca, né? Que é um desenho animado, inspirado no papagaio brasileiro, que foi conhecido primeiro, né? Nos cinemas americanos, porque na época que ele foi criado, a televisão não era tão popular, inclusive nos Estados Unidos, mas no cinema era bastante, né? A presença de papagaios na fauna brasileira inspirou a criação do personagem Walt Disney, né? O Zé Carioca, né? Papagaio simpático e falante também era caracterizado como malandro e não se adaptava a empregos formais, reforçando estereótipos sobre o povo brasileiro. Olha só, o Zé Carioca, esse personagem aqui, ele era apresentado, né? Sua personalidade era de que não, na verdade, que não gostava de trabalhar. Esse era o estereotipo do Zé Carioca, era o estereotipo do brasileiro, né? Preguiçoso, que não gostava de trabalhar. A realidade é essa, ok? A realidade era essa que eles apresentavam, né? É lógico que isso não é a realidade. É igual hoje em dia o pessoal dizem, né? Alguém diz que o baiano é preguiçoso. Isso é uma mentira, né? Não existe isso. Tem preguiçoso no Maranhão, tem preguiçoso na Bahia, tem preguiçoso no Rio de Janeiro, tem preguiçoso em São Paulo. Isso não é característica de um estado ou de país nenhum. Nós, enquanto jovens, enquanto pessoas que temos o compromisso de mudar as coisas, a gente não pode estar seguindo essas tradições bobas, né? O gaúcho macho, o baiano preguiçoso, né? Isso não pode, gente. A gente não pode dar continuidade nisso. Isso é bobagem e nós não somos pessoas bobas para continuar com bobagens, com estereótipos ou com preconceitos, ok? Além de país paradisíaco e natureza exuberante, o Brasil passou a ser associado à imagem de povo gentil e dócil, né? Esse gentil e dócil, gente, é de que o brasileiro era bobo mesmo, né? Que aqui a pessoa fazia o que queria e ele não falava nada, né? Com hospitalidade, capacidade de se adaptar a diferentes situações, a alegria por causa do carnaval, né? O pessoal pensava que a gente brincava o ano todo, né? E a ausência de preconceito, coisa que é mentira, né? O próprio brasileiro, eu terminei de dizer para vocês, né? Minha avó, ela é índia, né? Ela é filha de índia, ela é uma índia pura, né?
Se você olhar para ela, você vai ver que ela é índia. Mas ela não gosta de ser chamada de índia, ela não gosta de ser chamada de negra, porque na sociedade que ela foi criada, ela achava, né, que era ser menos do que alguém, você ser negro ou você ser índio. Então ela não tinha, né, uma identidade própria, né? Porque ela era índia, não assumia que era índia. Branca ela também não era, então ela não era ninguém, né? A verdade é essa. País do carnaval e do futebol, né? País exótico, místico, né? Aqui em relação às manifestações religiosas, porque nós temos o catolicismo, nós temos o protestantismo, mas nós temos também as religiões de raízes afro, né? Que, que também deve ser respeitada. Você não é, né, da Umbanda, você não é do Candomblé, paciência, né? Mas você tem que respeitar, né? E eu também não sou, eu sou cristão, mas eu respeito, né? Eu não frequento, não tenho interesse em frequentar, mas respeito quem frequenta, respeito o culto, deixa rolar. Também, né, das religiões indígenas, né, um grande exemplo que existe até hoje é o ayahuasca, né, que é o chá do daime, né, que ele provoca alucinações e, segundo os índios, um encontro com o divino, né? No século XXI, pesquisas realizadas com base na opinião pública em todo o mundo indicam que o Brasil está entre os países mais conhecidos, né, e admirados do mundo, né? Por essas características e por outras, né? Aí por algumas que infelizmente também a gente não deveria ter, né? Infelizmente, porque infelizmente, gente, o Brasil, eu já posso falar para vocês são crianças, adolescentes, existe um mercado da prostituição, né? Muito estrangeiro vem para o Brasil em busca de sexo, em busca da prostituição. E isso é negativo. Então, muitos estrangeiros procuram o Brasil, têm uma boa impressão do Brasil, porque vêm para o carnaval brasileiro em busca, né, da prostituição e muitas vezes a prostituição infantil, coisa que é crime, né? Se você não sabe, mas um adulto, né, ele não pode ter relações com nenhum jovem com menos de 15 anos, porque senão é considerado estupro. Entre 15 e 18 anos é sedução de menores. Então, existem esses crimes e vocês têm que conhecer para vocês se defenderem, ok? E é isso aí, gente. Queria agradecer mais uma vez, né? Mais uma aula, né? E espero que vocês tenham gostado. Nós falamos de tudo, até da prostituição infantil, porque nossas aulas realmente envolvem muita coisa, envolvem muito conhecimento. Beleza, gente? Um grande abraço, até a próxima.